Então, nós vamos aqui conversar com ficcionista, Dr. Otto, articulista Magno Pires, Silvio Leite, autobiografia, Moisés Reis, também articulista e cronista também. Magno Pires, nós vamos conversar com ele sobre essa obra Piauí, Oportunidade de Investimentos, que é, segundo ele, uma obra destinada a empresários, investidores, agentes públicos, pesquisadores e professores. Com esse debate, nós damos prosseguimento à programação do 24º Salão do Livro do Piauí, o SALIP, que está sendo realizado aqui no Espaço Cultural Rosa dos Ventos, da Universidade Federal do Piauí, campus da Inhinga. E estamos agora, neste momento, com transmissão ao vivo, também gravação do sistema de comunicação do SALIP, agradecendo aos técnicos que aqui estão, e também às pessoas que compareceram para prestigiar este momento. Doutor Magno, quando o senhor escreveu esse livro aqui, imaginou chegar aonde? Qual é a proposta dele? Bom, inicialmente eu vou responder aqui a pergunta do nosso jornalista e amigo Zósimo. Chegar ao Piauí todo, a verdade é essa, porque ele foi feito para o Piauí todo. Então, eu acho que esta é a minha principal obra, meu principal livro, e o que pretendo e desejo é que todos os piauienses leiam este livro, porquanto ele foi produto de 4 anos de pesquisas, de trabalho, não são apenas artigos de jornais, mas são também trabalhos profundos de pesquisa que fiz em todo o Piauí, e quis mostrar para os piauienses de que o Piauí é uma terra fértil, onde há oportunidade de investimento para todos os setores da economia brasileira, onde a ausência de um trabalho desse modelo, desse tipo, porquanto, não obstante o trabalho do meu colega e amigo Felipe Mendes, da Terezinha Queiroz, são trabalhos exemplares, espetaculares. Entretanto, com todo respeito aos dois, há uma tendência nas universidades de que os doutores escrevem para si, não escrevem para a população. E este meu livro, todos que lerem este livro, eles vão entender, porque ele é de uma linguagem simples, modéstia à parte, fácil de entendimento, e sempre falando no Piauí, no estado do Piauí, da sua oportunidade de investimento. Eu trabalhei junto à Sudene durante 32 anos e percebi que faltava ao Piauí um livro neste conteúdo e neste modelo, porquanto os que eu li não tinham o conteúdo do que tem este meu livro. Não estou aqui fazendo nenhum auricismo sobre esse trabalho, mas é importante que se diga que ele representa o melhor livro do mercado no estado do Piauí, no Nordeste do Brasil, modéstia à parte. Portanto, esse livro está já em vários estados brasileiros, está também em alguns países, ele está nos Estados Unidos, ele está na China, ele está na Índia. Amigos que fiz quando estava no Piauí, em Recife, onde eu morei 30 anos, e lá fiz a minha formação junto à Universidade Federal de Pernambuco como advogado, e uma faculdade particular como administrador de empresa. Portanto, eu gostaria que todos os professores da Universidade Federal do Estado do Piauí, veja só, aqui tem poucas pessoas. Quantos alunos tem a Universidade Federal do Piauí? Quantos alunos tem a Universidade Estadual do Piauí? Quantos alunos tem as universidades estaduais aqui sediadas no Piauí? Poucos, e aqui a representação está pequena. Infelizmente, este
Isto é que a gente vê em todo o estado do Piauí. E eu estava a conversar ali com o Felipe sobre esta frase: toda cidade é feita de palavras. Olha, poucas pessoas vão entender isso, a não ser os professores da Universidade Federal. Porque se você chegar lá em Batalha, Antônio Almeida, e disser toda cidade é feita de palavras, eles vão desconfiar de você, inclusive. Vão a você e dizem: doutor Magno, a cidade não é feita de palavras, não, a cidade é feita de barro, de tijolo, de telha. E com o meu trabalho também. É o que vai acontecer. Então, quem citou esta frase, ele foi pouco infeliz. Ou pouco feliz. Ele foi feliz, eu acho. Não estou fazendo uma crítica, porque, olha, eu desde criança, eu fui alfabetizado aos 14 anos de idade. Já entrei, é difícil. Lá em casa eram 4 irmãos, eram 19, morreram 5. E eu sou um dos últimos, mas tive muita dificuldade para chegar aonde cheguei. Mas cheguei através do livro, através das palavras, porque eu estudava muito. Me chamavam, inclusive, os meus colegas de turma e de infância, né, da época, diziam assim: não chama o Nago não, que ele é cu doce. Quer dizer, cu doce porque eu não participava das festas. Porque ao invés de ir para as festas, eu ia estudar em casa. Mas eu não cheguei onde o Felipe chegou. Não cheguei, não. Onde o Oswaldo chegou. Não cheguei a esse patamar. Eu tenho um apreço muito grande pelo Felipe e um apreço maior ainda, talvez, pelos Oswaldo, porque, embora nós tenhamos uma amizade muito grande entre o Felipe há mais de 50 anos, a mesma coisa dos Oswaldo, mas eu não consigo escrever com a facilidade que os Oswaldo têm. Para mim, com todo respeito aos professores e às pessoas aqui presentes, o Oswaldo é quem melhor escreve no estado do Piauí. O Oswaldo escreve fácil, se entende, você fica satisfeito com o que ele está dizendo e você entende tudo o que ele fala, tudo o que ele diz. Então, nós temos os Oswaldo é meu padrão. Eu tenho um portal, modéstia à parte, está com 220 milhões de acessos em 17 anos. Tem um jornal também, o Jornal Folha de Cerrado, que eu sou tarado por imprensa. E eu não acho, sobretudo, que a rede social veio acabar com o jornal, veio acabar com a imprensa. Não. Diminuiu. Isso tudo vai voltar, porque não há uma credibilidade na rede social como há no jornal. Não há. O jornal você responde pelo que diz. Na rede social todo mundo fala, claro que democratizou, é democracia, mas não são responsabilizados pelo que dizem. Difamam as pessoas e não respondem por isso. Portanto, colega, a Salip é a primeira vez que eu participo de uma roda dessa. Eu agradeço ao nosso Oswaldo, a amizade dele por mim é muito grande, o apreço também por mim é muito grande, mas eu acho que as coisas estão evoluindo. Não como eu gostaria, como você gostaria, como os professores gostariam. Não é fácil transmitir educação, transmitir cultura e conhecimento à sociedade. Por quê? Uma sociedade onde a maioria passa fome. Diz o meu amigo Elton Dias que não, acabou com a fome. Não acredito nessa história dele, não. Meu amigo gosta dele, mas ele não corresponde à verdade. Mas as coisas estão evoluindo, sim. Agora mesmo, não vai nem puxar saqueiro, nem ao ensino com o governador Rafael. Ele é dono da universidade particular, talvez a melhor faculdade particular do Piauí. E ele acaba de criar 20 núcleos na Universidade Estadual do Piauí. Outro não faria isso. Outro governador não faria isso, porque ele não ia competir com ele mesmo na faculdade dele. E ele criou 20 novos núcleos na Universidade Estadual do Piauí. Um amigo nosso que é professor da estadual disse: mas eu nunca pensei que o Rafael fosse fazer isso. Nunca ele fosse fazer. E fez. E está fazendo. E criou a faculdade de tecnologia. Olha, essa história de humanismo já chega. Eu sou advogado há 53 anos. Já chega de advogado. Tem advogado demais. O que falta mesmo é tecnólogo, são engenheiros, engenheiros, médicos, mas advogados já chega. Nós temos 1 milhão de advogados, colega Elmar, 1 milhão de advogados. E tem advogado, coitado, que não sabe fazer uma petição. É uma vergonha, não sabe fazer uma petição. Mas aí fala que é a cultura dele. Ele recebeu, foi aquilo mesmo, da escola que frequentou. Portanto, jovem, essa é a minha contribuição. Eu sou apaixonado também por escrever em jornal. Talvez com a minha idade, com 83 anos, com licença da palavra, 83 anos, eu sou o único acadêmico da Academia Pensamento que escreve toda segunda-feira no jornal O Dia.
Eu tenho cerca de 6.000 trabalhos escritos nesta minha vida toda. Sou apaixonado mesmo pelo jornal. Já levei algumas porradas, mas isso é natural. Já inventaram coisas que eu não disse, aceito também que é natural. Mas aqui estou, aos 83 anos, pai de 3 filhos, de um advogado, de um deputado, de uma médica, futura médica, e bacharel, e de uma professora da Universidade Estadual do Piauí. Muito obrigado e um abraço para vocês. Muito obrigado, doutor Magno. Daqui a pouco ele volta a falar mais sobre o livro e também responder alguma indagação que foi feita. Doutor Silvio Leite, e o seu livro, Silvio Leite, Marcas que Marcam, uma história de sucessos. De onde saiu a ideia de escrever esse livro, qual foi o processo e o que é que ele lhe rendeu até agora em termos de satisfação? Boa noite a todos, a todas. Doutor Magno, o senhor esqueceu de falar no fotógrafo, doutor Felipe Mendes, né? Fotógrafo Felipe Mendes. Não, mas como fotógrafo. De intelectual. Bom, eu construí, até pela oportunidade que eu tive de conviver nos 2 maiores grupos, né, do Piauí, e a oportunidade de viajar, de ter muita convivência afora, aí a gente formou uma imagem de curiosidades, né? Então, como que foi realizado o show do Balão Mágico? Como que foi realizado o show da Esquadrilha da Fumaça? Construção do shopping e tudo. E com absoluta certeza, eu fui o executivo mais próximo, principalmente dos Claudinos, né? Bom, então, tinha muita curiosidade nisso aí. Eu acho que o livro, quando a gente decidiu, com eu e o Zósio Tavares, beirando Covid, não foi, Zósio? Foi fácil, porque muita coisa ele conhecia, né? Então, a gente levou uns 8 meses para que este livro estivesse pronto. E atingiu o objetivo, porque eu digo que um livro, às vezes, é na última página que você encontra aquilo que andava atrás ou aquilo que você lê e você marca a sua vida, tanto profissional como, às vezes, até familiar, né? Então, eu encontro hoje, está com 4 anos, e o livro não teve venda, né? Ele foi doado para instituições, a PAI de Periperi, o Lar de Maria, a creche Dom Abel de Campo Maior. Então, ele atingiu o objetivo, que eu encontro muita gente na rua que diz, eu li seu livro, e essa parte, aquela parte lá dos bicheiros, aquilo, tal, tal. Então, minha formação, meu pai, ele era um leitor assíduo das Seleções Redes, né, que ainda hoje circula, e colecionava, e lia todos os dias os jornais. Então, eu criei esse hábito. E acho que teve a fase do digital, mas hoje está voltando, digo sempre os olhos, com muita força, o hábito da leitura, de você pegar no papel e tudo. Então, nós já estamos preparando a 2ª edição de um livro que vai ter outra conotação, né? Esse aqui foram fatos memoráveis da propaganda e do marketing do Piauí. As principais agências de propaganda trabalharam com a gente, né? Essa formação que o doutor Magno falou,
É uma coisa que eu sinto falta. As pessoas, né, eu vi ainda desse uma coisa interessante, porque a internet tem um lado bom e um lado ruim. O professor dizendo que os pais hoje se satisfazem com o diploma do filho e não cobram conhecimentos gerais, conhecimento de cultura e tudo. Então, eu vou fazer um evento que é exatamente em cima do livro e um antes e um pós do Silvio Leite da comunicação, porque eu não admitia fazer de qualquer jeito, tinha que ser bem feito. E isso está escrito aqui no livro. Né? A pessoa diz, mas você é um chato, você mudou uma vírgula. Mudei, mas a vírgula mudou todo o texto. Né? E a cobrança, um programa que eu tenho muita vaidade, e já viajei com os Osmond, convidar o doutor Moisés para uma viagem dessa. Né? Ainda hoje eu faço isso, palestras. Né? No interior, fizemos um ciclo de palestras aqui, fomos a Corrente, e Parnaguá, Uruçuí, e fizemos Bom Jesus. E nessas palestras a gente sorteava livros como forma de difundir o hábito da leitura. E sugeria que as pessoas transformassem aqueles livros em palestras. Né? Mas por quê, senhora? Porque primeiro ele vai ter que ler o livro. Depois tem o hábito de falar de público. Né? E algumas empresas adotaram, a gente tem muita vaidade disso. Agora eu estou difundindo doação de bibliotecas, né? Com cerca de 50 livros, né? Livros, inclusive, das histórias piauienses, para montar na APAI, montar já numa associação aqui da Santa Maria da Alcodeia. Porque digo que a formação das pessoas passa necessariamente pelo banco da escola, né? Mas passa também pelo hábito da leitura, né? Pela convivência com pessoas que a gente sabe mais, que sabem mais do que a gente. Né? E um livro, qualquer um que seja o conteúdo, ele está na última página, o conceito que você procura. Então, Osmond, quero agradecer. Você me avisou em cima da hora, porque senão eu tinha feito o meu network. Importante aqui essa nossa convivência aqui, o desembargador, doutor Magno. Nunca mais me deu um livro, doutor Magno. Eu quero esse aí. Né? Doutor Moisés, não. Quando eu chego lá, o livro já está lá. Né? E que a gente vai voltar ainda a conversar aqui, porque eu fico muito entusiasmado num momento como este aqui, doutor Moisés. É um momento que traz satisfação pessoal, traz muito conhecimento, porque difundir o conhecimento, a cultura, é uma coisa que todos nós deveríamos fazer dentro das nossas áreas. Né? Tá. Então, até daqui a pouco. Muito obrigado, doutor Silvio. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Vamos ouvir aqui o doutor Otton. O doutor Otton está com um livro novo, um livro em que ele mergulha na memória, mergulha nas lembranças, mergulha no seu berço natal, mas mergulha, sobretudo, na atualidade que estamos vivendo, quando mexe com sentimentos, mexe com emoções, mexe com essas condições humanas, mas mexe também com uma pauta que está na moda aí, que é a pauta da sustentabilidade, o lago e a urbe. De onde saiu essa ideia, doutor Otton? Você que se dedicou na ficção a escrever romances urbanos,
ambientados aqui em Teresina, e a semelhança do nosso Fontes Ibiapina e também do Monteiro do Lima Barreto, preferiu os excluídos. Nossos romancistas, antes disso, escreviam sobre as elites. Você foi para os excluídos. Por que essas opções? Primeiro está aqui o nosso editor, Zósimo Tavares, da Bienal Editora, que toma a peito esta empresa de trazer os autores desta editora que não visa lucro, que franqueia, falo assim, Zósimo, porque você nunca cobrou aqui nunca impôs contrato de edição, mas o lucro é maior quando proporciona autores piauienses publicar as suas obras. E com elas todos ganhamos. Quero cumprimentar aqui os colegas acadêmicos, a acadêmica Terezinha Queiroz, Felipe Mendes, Itamar, Elmar Carvalho, estudantes, literatos, advogado e poeta Osildo Barros, e os colegas aqui que compõem conosco esta bancada. Bom, eu me atrevi a produzir texto literário, ou pelo menos com intenção literária, motivado por leituras que fiz lá nos meus 19 anos. Não fui criado em meio a livros. Lá do interior de Parnaguá, a cidade, nasci ali a 20 quilômetros, minha família toda lá da zona urbana, mas residíamos ali, nasci ali. Então, eu fui tentado, depois que fiz, lá já pelos meus 19 anos, leituras de um romancista, não vou dizer de romancista, de um, e depois de um historiador, um romance histórico. Mas antes, eu fui sugestionado por declamações a pedido de professores. Entrei para a vida universitária, fiz a faculdade de Direito, sempre um vocacionado para o direito. Lembro-me dos meus tempos de faculdade, sonhava, como realmente cheguei a exercer, com a profissão de advogado, era funcionário público, né? Pude exercer a advocacia, depois fui para a magistratura, e a literatura ficou um pouco adormecida, embora sempre lendo poemas e prosa. E quando me decidi, depois de muitas leituras, muitas, mas não tantas, me decidi a escrever, eu estava em Oeiras, aqui na terra do nosso Moisés Reis. E lá eu me lembrei da minha chegada a Teresina nos idos de 1978 e a convivência em Teresina nos tempos de universitário, e já como magistrado, as idas e vindas para cá nos anos 80, e eu então resolvi não escrever lá sobre a minha terra, o meu extremo sul, mas sobre Teresina, sobre essa realidade nossa teresinense, que é a realidade nordestina e brasileira. Então, eu escrevi o romance Meia Vida, interpretando essa realidade. Ele referiu daqueles que lutam pela sobrevivência, com foco na feirinha do troca-troca. E é claro que prosa realista, costumo dizer, que temos que ter alguns pilares de realidade. Às vezes até personagens vivas, presentes no tempo da produção literária. Mas o mais é ficção mesmo. Tem que cumprir o propósito da arte.
é invenção. É claro que todos nós, ficcionistas, bebemos nas fontes daqueles que produziram antes de nós. A literatura é isso, é sempre lendo os seus anteriores e tentando fazer igual, ou até ousando fazer melhor um pouquinho. Então, escrevi o Meia Vida, depois um livro de contos, depois eu achei que devia escrever mais uma outra obra sobre Teresina. Escrevi o Vozes da Ribanceira, ambientada na confluência dos rios Parnaíba e Poti, lá a partir do bairro Poti Velho, aquela realidade, mas não era retratando a realidade em preto e branco. Aliás, colorida, multicolorida. Lembre-se da procissão de São Pedro. Então, eu peguei aquela realidade que eu observei, eu senti, eu vi, ouvi, e a partir dali, das minhas observações, mas não só trabalhando com esse material, as minhas leituras, das várias leituras que já fazia, da prosa nacional, alguma coisa da prosa estrangeira, algum estudo de temas de produção de texto, de teoria literária, ousei inventar, caprichando na língua, me precavendo dos defeitos na construção do texto. Enfim, é esse o labor daquele que se propõe escrever, com propósito artístico. Literatura é arte. Dizem que até a mais importante das artes, a arte da palavra é escrita. Porque a arte da palavra, nós temos aí a palavra oral, o teatro, etc. A palavra é escrita, literatura. Então, foi por aí. Também lá na prosa, no romance do Poti Velho, trabalhei com aquela realidade dos ribeirinhos. E aí, com a presença de outras figuras, os pescadores, os oleiros, etc. Mas eu devia à minha gente, e fizeram cobranças, você escreve sobre Teresina, sempre sobre Teresina, está mudado para lá, meus parentes, meus amigos, meus conterrâneos de lá. E lá é muito em voga, de muito gosto daquela gente, principalmente dos mais antigos, tradições de famílias, etc., estarem sempre às voltas com leituras de obras de genealogia. Genealogia. Quando se diz que alguém escreveu e tal, alguns já lembram logo de genealogia. Genealogia da família dos Lustosa, Lustosa da Cunha, Lustosa Nogueira, que, aliás, é a minha, que chegou por ali nos idos de 1600 e tanto, para povoar aquele mundo sem fim de sertão do extremo sul, sertão de Rodelas. A lagoa já estava lá, evidentemente, né? E aí eu dizia, não, eu não vou escrever, não esperem livro de historiografia do Piauí, nem genealogia. Se eu tiver de escrever, vou escrever um romance, ambientado no nosso extremo sul do Piauí. É de minha característica também escrever prosa contemporânea, da minha realidade, da nossa realidade contemporânea, atual, os tempos de hoje. Então, retratar, testemunhar a minha época, para que, no futuro, a literatura não se preocupa muito em ser útil, mas, no fundo, a literatura também se presta a esse papel de ter alguma utilidade, né? Então, eu me proponho registrar o meu tempo, fazendo resgates de épocas pretéritas, evidentemente, mas com a preocupação de mostrar a realidade atual, sempre com propósito artístico. Não retratar em preto e branco a realidade nua e crua, não. Então, com a seca da Lagoa de Parnaguá, em 2015, eu achei esse fato real,
esse fato real da seca da lagoa em 2015, que foi impactante, que deixou pasmada e aflita toda aquela gente do sul do Piauí, não só do extremo sul, que a lagoa é um referencial, nunca havia secado. A cidade e a lagoa são como o que, assim, formam uma simbiose. Evidentemente que a lagoa é de antes, é de tempos imemoriais, claro. Ninguém sabe quando surgiu. É um lago natural, formado exclusivamente por águas pluviais, que caem sobre os rios e riachos, e a lagoa foi formada. 12 quilômetros de extensão por 6 de largura. Então, a cidade se via na lagoa. Aliás, literalmente, a lagoa espelhava a cidade, refletia a cidade. Toda aquela gente. E com a seca, foi um fato impactante. Peguei isso com a vivência que tenho. Nasci ali à beira do rio Paraim, a 20 quilômetros a jusante, acima da cidade, entre Parnaguá e Corrente. Brinquei desde criança no rio Paraim, mergulhei, pesquei, corri nas ruas de Parnaguá, lá na casa de meu avô, de minhas tias. Também em Corrente, onde cheguei cedo para estudar aos 12 anos. Conheço aquela realidade, tudo é muito vivo na minha memória, mas também o mundo da realidade nossa do Brasil, das pesquisas, das leituras, da prosa ficcional que leio, realista, gosto de prosa realista, embora incursione por outras modalidades, a fantástica, etc. E aí, e já concluo, essa narrativa é um romance de 83 capítulos curtos, mas incorporam um livro de 300 páginas, mais uma obra aqui pela editora Bienal, do nosso querido Zósimo, e aí retratei de forma transfigurada aquela realidade. A partir da seca da lagoa, trouxe temas como o meio ambiente, os maus tratos ao meio ambiente, os cuidados que devemos ter com o meio ambiente. Criei personagens verossímeis, é claro, como falei ainda há pouco, com alguns pilares de realidade. A lagoa está lá, existe, é real. A Praça Marquês de Paranaguá é real. Referências a algumas figuras da terra, de passagem nas conversações, nos diálogos das personagens, avultam nomes como o padre Plácido Casanova Sanches, um pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Parnaguá, foi meu professor, me batizou. Então, mas eu disse lá aos parnaguaenses, no lançamento, fiz questão de fazer o lançamento em abril do ano passado, primeiramente em Parnaguá. Um fato inusitado. Fiz lá na Câmara de Vereadores. Nunca se tinha lançado um romance em Parnaguá. Toda a cidade foi mobilizada. Então, eu lá falei aos meus conterrâneos e parentes e amigos, lançando o romance lá em primeira mão. Depois lancei aqui na Academia Piauiense de Letras. E esse romance, que tem como ambiência Parnaguá e o extremo sul do Piauí, deixa os meus conterrâneos atentos, atônitos, porque não encontram figuras reais. Afora essas ligeiras passagens, o padre, mas assim, nas evocações de lembrança, o padre já é falecido, era um espanhol. O Marquês de Paranaguá, alguém fala lá, alguma personagem fala lá de relance, até dando uma futucada, que o Marquês nunca andou por lá depois de nobre, saiu de lá em lombo de burro para Salvador quando era jovem, meninote, nunca mais apareceu por lá. Mas isso, as personagens conversando. Eu dou voz às personagens, romance em terceira pessoa, com as intervenções do narrador. Então, surge a prosa nessas 300 laudas,
mostrando aquela realidade contemporânea, a agricultura de precisão, que estando já no oeste piauiense e numa parte já do extremo sul, pode chegar a Parnaguá. Eu crio situações. O fazendeiro que vendeu as suas terras e que criei lá a figura de um ambientalista que tem as preocupações de que a agricultura chegando lá pode provocar alguns estragos no meio ambiente. Lembre-se da lagoa que secou e as personagens nas conversações culpam aqueles que propulsores do progresso. Enfim, das falas das personagens vamos mostrando a realidade numa forma que me preocupa de proporcionar ao leitor algo interessante, algo gostoso de ler. Então, está aí a prosa em homenagem à minha terra, à minha gente do extremo sul do Piauí, que foi apresentada aqui pelo nosso acadêmico, confrade Felipe Mendes, ele que é economista. E como eu trago temas aqui da pecuária, da agricultura, da culinária, da economia, isso surgindo espontaneamente das conversações das personagens, da geografia, do clima, de tudo, da religiosidade das pessoas, do jeito de falar, de agir, tudo aquilo lá. Então, o Felipe se desincumbiu, para meu contentamento, com uma bela peça de análise da obra. Falta ser publicada na nossa revista da Academia. Então, meus caros Osmo e presentes, eis aqui a minha modesta produção em homenagem ao meu extremo sul do Piauí, ao meu Piauí, a minha gente, mas não é algo que se deva ler dirigido só para aquilo lá. É livro, desculpem a imodéstia, com ousadia de ser abrangente, de falar aos brasileiros como um todo, porque situações que estão aqui, estão no Nordeste inteiro, estão lá no Oeste, estão no Centro-Oeste, estão no Sul. Então, quem sabe? Isso aqui não é só a ambiência, não é só Parnaguá, é a nossa realidade nordestina e brasileira. Obrigado. Muito bem, mestre Otton, muito obrigado aí pela exposição sobre o seu livro, O Lago e a Urbe, que vamos falar mais dele em instantes. E eu quero conversar agora com o nosso acadêmico Moisés Reis, que traz um livro aqui, que publicado também pela nossa editora, que é um dos títulos mais belos da moderna literatura piauiense, doutor Moisés. Flores Vermelhas em Noites Azuis. De que trata a obra, doutor Moisés? Vou falar em pé. Boa noite a todos. Eu cumprimento aqui essa ínclita bancada, na pessoa do Zósimo, que gentilmente me convidou para me manifestar a respeito dessa mais recente publicação. Cumprimento os meus queridos amigos e confrades da Academia Piauiense de Letras, o poeta Elmar, o prefaciador de um dos meus livros, o Felipe, e o nosso querido Itamar. Cumprimento as demais pessoas aqui presentes. E a minha filha que está ali, doutora Carla. Eu, quando cheguei aqui, ouvi atentamente a palestra anterior e me impressionou o interesse que o público teve sobre essa questão da vivência, do viver do livro, de se o livro será uma peça que no futuro vai desaparecer ou não. E fiquei a pensar sobre isso e a me lembrar do que a história fala sobre o livro. O livro nasceu há 6.000 anos atrás. 6.000 anos. E ele foi, no primeiro momento, escrito através do papiro. E depois, aliás, bem antes
através daqueles tabletes de argila, depois dos papiros. Depois veio finalmente a prensa de Gutenberg, já nos anos 1500. Nós estamos no ano 2026. Portanto, quem começou há 6.000 anos e atravessou todos esses períodos e está aqui presente sempre, estamos aqui lançando livros, significa que o livro jamais morrerá. Porque o livro, ele tem uma característica, uma particularidade muito interessante. Ele, como que no seu pegar, sentindo o seu cheiro, ele tem uma conexão com o ser humano que ela é incomparável. Ler num tablet não é como pegar no livro, não é como se deitar na rede e botar ele sobre o peito, não é sentir o seu cheiro. Por isso, o livro escrito, esse que nós estamos aqui dançando, jamais desaparecerá, vai continuar sempre. Eu fui convidado pelo meu querido confrade Zósimo para falar sobre flores vermelhas em noites azuis. E queria dizer inicialmente, como já fizeram os demais confrades e amigos aqui presentes, que o ato de escrever, para mim, sobretudo, é um ato de vida. É como o alimento que nós vamos buscar todo dia à nossa mesa. Os escritores existem porque, como disse o que estava aqui palestrando, não me recordo o nome dele, o Sérgio, como disse ele, o escrever é um prazer que os escritores sentem, que as demais pessoas que não são escritores não sentem. É por esta razão, pelo prazer de escrever, pela realização pessoal que cada um tem em colocar no papel as suas idiosincrasias, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, a sua visão de vida. É por isso que o livro existe. E esses sentimentos são sentimentos próprios dos seres humanos. Jamais continuarão por através dos séculos. E se é assim, e se é sentimento, é claro que eles irão certamente para os livros. Aqui está um exemplo. Flores vermelhas em noites azuis. O que é isso? Isto é a continuidade de um hábito de escrever que eu tenho há muitos anos, há vários anos, de olhar o cotidiano, observar o que se passa no mundo, ver as reflexões que a humanidade faz, que os colegas que estão ao meu lado fazem, olhar os assuntos que repercutem no nosso país, aquilo que é questionável, aquilo que é emblemático, aquilo que nos leva a refletir. E aí, em cima disso, é sobre esses temas que eu transformo em livro, ou seja através de crônicas, através de ensaios, através de artigos que estão aí. Flores Vermelhas em Noites Azuis trata de variados assuntos, daqueles temas que me chamaram a atenção. Às vezes eu vou dirigindo o meu carro, ouço uma notícia, isso dá um artigo. Outra vez vejo um drama que repercute, às vezes até nacionalmente, isso dá uma crônica. Enfim, Flores Vermelhas tem esse objetivo. Aqui eu exploro, sobretudo, um dos assuntos que eu reputo da maior valia, que é os assuntos políticos. Exploro com muita profundidade, com muita percussiência, os temas políticos, porque a atividade política que é exercitada no nosso país, e eu venho dizendo isso já há bastante tempo, ela não vem sendo exercitada da forma como a palavra política diz. Política é serviço. Política é trabalhar em favor da comunidade, é esquecer de si e se transformar numa pessoa que vai defender o interesse público. Isto é que é a política. E eu exploro muito isso porque venho chamando a atenção, e isso se tornou realidade,
quem examinar livros meus escritos há 20 anos atrás, vai perceber que lá eu já dizia que vai chegar um dia em que a atividade política vai ser exercida por poucos, porque a grande maioria não a vê mais como aquele caminho do serviço comunitário. Vai chegar um dia em que a política vai ser vista pela comunidade como uma coisa feia, como um ato que não deve ser praticado. Quando é o contrário. Se é um momento em que você se dedica a trabalhar em favor da comunidade, a política, então, é uma coisa que eleva o espírito humano, afina o espírito humano. Infelizmente, hoje, porque não existem ainda leis que sejam vigorosas, leis que sejam exigentes, a política é praticada por variadas pessoas. E a maioria que vai para fazer política vai pensando no interesse próprio e não no interesse da comunidade. Mas nós temos bons políticos. Aqui eu cito, eu estou aqui de frente ao Felipe Mendes, um grande deputado, que fez extraordinário trabalho em favor do Piauí. Deixou a política, mas deixou um serviço feito. De maneira que, voltando aqui a Flores Vermelhas, em Noites Azuis, nela se contém variados artigos. Este nome, esse título que eu dei ao livro Flores Vermelhas em Noites Azuis, ele nasceu de uma crônica que eu escrevi há muitos anos atrás, sobre aquele movimento das pessoas dos sem terras, quando o movimento era dirigido com legitimidade para que as pessoas realmente pudessem ter o seu pedacinho de terra para poder plantar e viver com dignidade. E eu, lá no final, dizia que todo cidadão brasileiro tinha, sim, o direito de ter o seu pedaço de terra, o direito de plantar, o direito de colher e o direito de, inclusive, plantar flores vermelhas em noites azuis. Eu imaginava que no jardim, numa noite azul, portanto, numa noite estrelada, você colhendo flores vermelhas, era o encantamento final de quem tinha o seu pedaço de terra. Por isso, apresento aqui para todos os senhores este livro de crônica, que foi feito assim, com o afinco e com o prazer do escritor que escreve por prazer, e escrito para que as pessoas possam se interessarem em ler. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Moisés. Bem, quando a Bienal Editora imaginou participar do Salip com um estande, ela também queria que cada um de seus autores tivesse um momento aqui no Salip, de meia hora. Mas as conversações não chegaram a esse desfecho porque a programação já estava bem avançada e não tivemos essa oportunidade. Mas vamos começar já na segunda-feira que vem. O Salip acaba no domingo. Na segunda nós vamos tratar do Salip do ano que vem, para que a gente tenha um horário todo dia, 6 às 7, de 6 às 6h30, não sei qual é, mas nós vamos conseguir isso para que cada um dos nossos escritores possa ter mais tempo para expor as suas ideias, além dos livros. Mas este momento é apenas um da presença dos autores da Bienal aqui no Salip. Nós estamos ali com o estande, onde todas essas obras estão disponíveis para o conhecimento dos leitores, onde os autores estarão, quando puderem, passando por lá para fazer autógrafos, para conversar, bater papo. Enfim, o estande continua com as atividades que aqui estamos fazendo. Eu quero dizer também que tem um autor aqui ainda que vai participar na sexta-feira, outro dia nosso da Bienal. Teremos mais 3 autores, Arnaldo Bozon, Daltro Holanda e Flávio Nogueira, na sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo espaço. E o Daltro já está aqui, eu acho que já pesquisando como é que o negócio funciona, né, Daltro? Levante aí, por favor. Daltro escreveu um livro sobre a terra dele, Ribeiro Gonçalves, e também Baixa Grande do Ribeiro, uma história, uma memória sobre aqueles 2 municípios. Ele foi
vereador lá, nasceu lá, veio estudar em Teresina e, como muitos de nós aqui, fez a sua vida profissional. E outro autor que, ou por um equívoco da editora, ficou de fora desse evento, foi o doutor Itamar. Um dos primeiros autores da nossa editora foi ele, Itamar Costa, que escreveu um livro de crônicas. Qual é o título, Itamar? Coronárias do Tempo. Coronárias do Tempo. E vem cá. Aqui. Bom, tinha um tal de Herculano aí na vida da gente que não era mole. Ele era parado. Aí, rapaz, por que tu escreve alguma coisa e fala de coronárias do tempo? Eu expliquei para ele que lá em Codó tinha uma família que nós mandamos de uma doença. Essa doença calcificava as artérias desde jovenzinho. Então, um filho lá de Codó calcificou as coronárias e nós mandamos operar, o doutor Adib Jatene operou essas coronárias dessa criança com 10 anos. Aí foi um ineditismo muito grande, porque era uma doença que hoje seria feito um tratamento com stent, mas ia ser uma loucura. E a coronária de alguém com mais tempo. Então nós começamos a passar para o Herculano essa ideia, ele, junto com os Oswald, fizeram esse livro. É um livro que teve uma venda muito boa, acho que 2.000 volumes, que, né, pro recém-chegado a escrever, mas eu vou ver se eu consigo alguns exemplares e venho aqui para explicar. Então, coronária do tempo é para dizer que não tem idade para ter doença nas coronárias. O que precisa ter é essa doença grave que essa criança tinha lá em Codó do Maranhão. Aliás, o Maranhão já deu muita coisa para a gente em termos de medicina. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Itamar. Bem, este livro do Itamar, ele foi aprovado, né, num edital da Secretaria de Educação para ser adotado nas escolas. Também o do Otto Meia Vida, que nós propusemos lá. O do Wilson Brandão também, Mitos e Legendas da Política Piauiense, mas a Secretaria de Educação nunca adquiriu nenhuma dessas obras, nenhuma, nem a nossa, nem outras aí. Infelizmente, isso acontece aqui no Piauí. Como dizia o presidente do Tribunal de Contas, Kennedy Barros, há pouco, é falta de interesse apenas, porque dinheiro tem, política pública tem para isso. O que tem é uma opção diferente de fazer festa, doutor Renê, festa cara por aí, com bandas caras, infelizmente é para torrar dinheiro. Infelizmente é isso que acontece. E sobre os autores da Bienal, já encerrando aqui nossa participação, tem um que está em negociação e o passe tem sido caro desse autor, porque vai e vem, a gente chega na boca da área e depois volta para o meio do campo, que é o doutor Felipe Mendes. Nós estamos com um livro aí, que já tentamos publicar ele aí umas 2 ou 3 vezes e não deu certo, mas ainda dará, né, doutor Felipe? Vamos publicar ainda. Exatamente, é isso, doutor Amar, exatamente. Bom, então nós vamos concluir aqui com as considerações finais dos nossos autores, começando pelo doutor Magno, e ele vai dizer quais são as oportunidades que ele apresenta nesse livro dele, as oportunidades de investimento do Piauí. Boa noite, colegas e colegas acadêmicos, os quais eu cumprimento agora. Olha, sobre o livro e rede social, o que diz um dos homens mais ricos do mundo. Bill Gates diz o seguinte: meus filhos terão computadores. Sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Então, quem está testando isso é um dos homens mais ricos do mundo e que a imprensa não vai se acabar. Eu escolhi aqui 7 capítulos desse livro. E antes disso, de procurar o primeiro capítulo para falar, eu quero dizer para os senhores, quem fez a apresentação desse livro foi o Fonseca Neto.
O SEDECO fez essa apresentação em 4 páginas. Em 4 páginas. Como dizem que os Pires é a oligarquia mais antiga do Piauí, ele fez questão de ressalvar algumas coisas nesse sentido e explicar que não é culpa minha ser oligarca. Eu sou oligarca, mas não é culpa minha. É de quem me criou, é de quem me trouxe ao mundo, meus pais, não é isso? Ou meus avós, meus bisavós. Olha, é um assunto polêmico, é um assunto muito polêmico, mas o Porto de Parnaíba, Luiz Coelho, ele vai sair. Alguém aqui acredita ou não acredita? Acredita? Pois vai sair. Esse porto tem uma história que começou em 1806. 1806. Nós temos aí quase 2 anos, 2 séculos e meio, tratando do porto. E lhes asseguro, olha, vou esclarecer aqui uma coisa, meu amigo Felipe, meu amigo Elmar, meu amigo Moisés, meu amigo Zósimo, é que não preciso fazer auricismo ao governador, até porque ele não precisa desse meu auricismo. Doutor em matemática, doutor em física, doutor em química, não precisa de mais de um puxa-saco. Ele precisa mais de um reconhecimento do seu trabalho. E as pessoas não acreditam no porto, que o porto vai sair. Em outubro, o ferro produzido em Piripiri, que é o município que mais cresce no estado do Piauí, dizem até que o ferro de Piripiri, a jazida de Piripiri, é maior do que a de Carajás. Então, porque vai de Piripiri até Buriti dos Lopes. Então, quem quiser investir, tem um município muito bom para fazer bons investimentos, é Piripiri. E a partir de outubro, será transportado, exportado para o mundo, principalmente para a China, o ferro de Piripiri, através do Porto de Parnaíba. São as palavras do governador. Olha, se nós não acreditamos no governador, que é 3 vezes doutor, vamos acreditar em quem, afinal? Filho do Piauí, nascido no Piauí, formado na Universidade Federal do Piauí, e que tem uma excelente tradição, nós vamos acreditar em quem? Eu, não, como ele disse, não preciso puxar o saco do governador Rafael Faltelli, ele sabe disso. Até porque vivo sem ser secretário de Estado do Saneamento, vivo sem isso. Tenho um bom salário, sou bem aposentado, tenho um boa patrimônio que me dá viver até o fim da vida. Então, ele jogou para o Piauí, que vai fazer o porto, vai concluir o porto e vai concluir o porto. Pode esperar, em outubro, o porto estará parcialmente concluído. Extinção da Sudene. Aqui, eu tenho muita relação com o Felipe. Todo mundo queria acabar a Sudene, todos. Infelizmente, só os que não queriam. E alguns governadores. Mas, vou citar o nome, as pessoas às vezes não gostam. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e Tasso Gereissati, foram os responsáveis pela extinção da Sudene. Eles dois. Os outros acompanharam por uma questão FHC, não se teve dignidade de presidente da República para dizer a Sudene vai continuar, preferiu fazer uma regulamentação para criar a Sudene continuar. E hoje a Sudene não existe. Existe no papel, como existe alguns órgãos do governo federal, mas ninguém prestou mais serviço ao Nordeste e ao Brasil do que a Sudene. Ninguém, nenhum outro órgão. Terminei já? Olha, com a extinção da Sudene, o Nordeste perdeu 6 bilhões de reais. Espera aí, senhor. A Dinamarca, desde 1970, tem energia solar. 1970 tem energia solar, a Dinamarca. Nós começamos a fazer isso aqui agora, e bem feito. Espera aí, doutor Filho. Meu amigo desembargador, sua terra está aqui também, Paranaguá, falando do lago, falando da soja, falando do gado, falando das suas peculiaridades. Estou terminando, Felipe. Estou. E prestei uma homenagem aqui a um empresário, como muitos outros do Piauí, ao seu João Claudino. O seu Claudino foi, para mim, o maior empresário do estado do Piauí. Quem mais empregou, quem mais criou riqueza, quem mais criou renda no estado do Piauí foi o seu João Claudino. Ele tem meu respeito e minha atenção. Outro foi o Lorival. Lorival também foi excelente empresário. O nosso
Talvez você ache que eu não estou falando no livro. Estou falando no livro porque essas pessoas deram contribuição para o Estado do Piauí, e muita contribuição para o Estado do Piauí. E quem quiser ter onde investir no Piauí, aqui estão 40 municípios que você pode escolher para fazer seu investimento, em qualquer área, principalmente dos cerrados, que são bem esclarecidas do ponto de vista. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso sócio e dizer que meu livro, entre os que estão no mercado, com todo respeito ao meu amigo Felipe, que está presente, a doutora Terezinha Queiroz, este livro aqui todo mundo consegue ler. O do Felipe eu consigo ler, porque tem formação superior, mas tem gente aí que não consegue ler o do Felipe, não. E tem mais, Felipe. Meu amigo Felipe, não está comigo, não. E tem mais. Não tem um livro meu no sebo aqui. Dos 38 livros que eu publiquei, nenhum tem no sebo. Já encontrei no sebo livro do Paulo Nunes, do Felipe, e comprei todos. Porque eu acho um absurdo o livro do Felipe e do Paulo Nunes está no sebo. E de muitos outros. Comprei esse livro porque achei um absurdo. Portanto, no meu não tem nenhum sebo. Nenhum. Portanto, colegas, eu quero agradecer a vocês e dizer que a SALIP é um grande encontro de cultura, de conhecimento e de educação, e o Piauí precisa continuar com esses eventos, com a colaboração dos Osmos e de todos nós acadêmicos da Academia Piauí Excelente. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, doutor Magno. A gente entende a dificuldade de explicar um livro de 300 páginas em poucas palavras. Mas, em resumo, o livro do doutor Magno é um mapa das oportunidades de investimento do Piauí. Ele diz onde é que está a oportunidade, onde é que se localiza e qual é o potencial de cada região. É isso, em resumo, que conta o livro dele. Doutor Silvio, você está satisfeito com o seu livro, com a repercussão que teve? Encerrou sua vida de escritor? Como é que vai ser? Não, eu não vou encerrar, nós já temos a segunda edição e atingiu os objetivos que não foi contar a minha história, foi dar exemplo, principalmente para os estudantes, o pessoal que estava aí, tinha curiosidade no aprendizado da propaganda e do marketing com o que nós realizamos. Mas, desembargador, eu estive lá na sua cidade com os Osmos e o Mike String, e fiquei assim encantado lá com a lagoa, com aquele casario, né? Aí quando eu cheguei, o João Márcio pediu para que eu voltasse lá para dar uma palestra sobre turismo, tá? Aí eu fui, e uma senhora lá, tudo que eu dizia era contrário, né? Tudo. Aí eu estava inspirado, fui argumentar, né? Ela disse, mas tem jacaré. Ela disse, mas jacaré vai ser a grande atração para os turistas, né, que vão vir à noite para ver os jacarés. Né? Então, o livro atingiu os objetivos. Eu quero resumir aqui. Numa página, tive depoimentos de vários amigos, inclusive do Dr. Moisés Reis, está marcado aqui no final. E agora vamos fazer, lá são 1000, vamos fazer uma edição menor e vamos lançar outro livro, que é A Vida Mudana do Silvio Leite, né, Zó? Então, esse livro encerra com isso aqui. Silvio Leite, o publicitário nato, deixou sua marca na comunicação do Grupo Claudino. Seu jeito inovador e criativo fez com que a marca Uniquigi se destacasse, seja pelas propagandas na TV, em horários nobres, feiras, como a FENIT, seja através de ações que envolviam utilização de carretas, carros adesivados, circulando pela cidade ou parado em locais estratégicos. Promoveu desfiles em locais incríveis, como
no MASP, e outros eventos surpreendentes, como Circo Aéreo, que literalmente fizeram a marca alcançar voos. Esse é o Silvio, exagerado em tudo que faz, mas faz bem feito. Depois descobriu esse empreendedor e seguiu o seu caminho trilhando as diferentes áreas. No entanto, nunca perdendo a sua essência de bom comunicador e, mais do que tudo, um grande amigo. A Valdeci Claudino foi o depoimento que veio assinado, e esse depoimento me deu muito orgulho, né? Porque quando você trabalha, dificilmente você sai beijinhos. Normalmente sai chutando o pau da barraca, né? E a gente deixou a amizade consolidada. Espero que ele continue servindo como tem servido até agora, que é servir de guia, principalmente para quem quer conviver no mundo dos negócios, da propaganda e da publicidade do Piauí e do Brasil, e fazendo bem feito como nós fizemos. Tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Silvio. Doutor Otton, qual é assim, a mensagem em síntese que passa o Lago e a Urbe? Não. A propósito de escrever, para mim é um ato, é uma atividade a um só tempo prazerosa e também tormentosa. É difícil escrever. Eu escrevo com vagar, superando dificuldades físicas, com esforço mental. É assim que escrevo. Então, foram poucos anos aqui produzindo este livro. Eu estava na ativa, no tribunal, no computador, não podia me desincumbir dessa tarefa literária com descuido lá das minhas atividades judicantes. Então, ia devagar. Mas, mesmo saindo de lá, aposentado, continua da mesma forma, devagar, com estudo, com observação, com muito fazer e refazer, ler, reler, e voltar a fazer e refazer. Então, é assim que escrevo. Não sou de contar a história em começo, meio e fim, e chegar ao final e já com a pressa de publicar. Não. Aqui, eu peguei essa ambiência lá do Sul e fui para construir uma personagem. É uma dificuldade imensa para mim. Para chegar nesse título, Lago e a Urbe, tem uma relação de não sei quantos. A lagoa e a cidade não dava certo. Então, várias opções até eu chegar aqui, o Lago e a Urbe, a lagoa e a cidade. A construção das personagens. Um nome, outro nome, mais um. E as relações entre elas, o passado dessa personagem, a vida presente, as ambições, os sonhos, os insucessos, os tropeços na vida. Então, e aí misturar, fazer essa mistura toda, os diálogos, a harmonia, pensando que me propondo a fazer com que tudo dê certo, se encaixe, não esquecendo de nenhum detalhe. Tem um defeitinho aqui, que eu não vou dizer qual é, uma questão de tempo. Aqui era para ser noite, na ligeira passagem, e eu descobri
que na fala da personagem ainda era manhã. Então, você vê, depois de tanto cuidado, tanto esmero, 300 páginas, que não eram só 300, eram muito mais, ando e cortando, até a 1/10 hora já o livro chegando na gráfica, foi feita numa gráfica de longe. Então, a literatura é isso, interpretar a vida. Não é decalcar, não é fotografar, é inventar, reinventar, inventar situações. É realmente invenção. Quando eu disse, meus parentes e conterrâneos lá ficaram atônitos, porque acharam que ia ser uma diversão para a cidade. Identificar pessoas, dizer, aquele é fulano, aquele é fulano. Mas não podem. Não identifico porque eu fiz com todo cuidado. Se tem traço semelhante de um, lá na frente, nas conversações, nos diálogos, desconstrói. Então não é fulano, nem é fulana, nem é cicrano. Agora, tem, como disse, os pilares de realidade, figuras que realmente existiram e existem, para dar verossimilhança, credibilidade. Senão é a história do outro mundo, não é daqui, não é da nossa realidade, né? Então, as histórias foram criadas. Existe a figura de um caixeiro viajante, que faz, às vezes, aqui de protagonista. Traga o sujeito de longe, lá do São Francisco, da ribeira do São Francisco, e chega a Parnaguá. Essa figura nunca existiu lá, comerciante e tal, mas quem lê acha que realmente casou com uma parnaguaense, dos Lustosa de lá, e aí construo toda uma narrativa. Faço ele rico, usurário, empresta dinheiro a juro. Quer dizer, aí depois, a questão da Lagoa é a história de fundo, mas eu tenho histórias paralelas. Eu jogo um temperinho lá, um salzinho lá, já finalizando, um temperozinho lá de uma história de amor. Felipe ficou sedento de que essa história tivesse um final feliz, mas eu deixo a meio caminho, eu deixo o final aberto para as especulações do leitor, que é meu companheiro de viagem entre uma capa e outra, né? O livro é feito para ele, para mim, para ele, para todo mundo. Então, eu deixo esse final aberto para ter a graça, para ter, sempre na fala das personagens, do narrador, alguma ironia. Né? Isso faz parte da arte que a gente se propõe fazer, criar, né? Ou recriar, ou enfim, se propõe fazer. Né? Ninguém é original, ninguém tem essas pretensões. Vamos bebendo aí nas fontes, no Machado, no Graciliano, no Zé Lins, enfim, nos nossos escritores, numa Raquel, meu Deus do céu, esqueci agora o nosso lá da Bahia, o Jorge Amado, que, aliás, foi por ele que eu comecei, lendo lá nos meus 19 anos, Teresa Batista, Cansada de Guerra. Depois eu li tudo de Graciliano Ramos, li tudo de Machado, todos os romances, e me incursionei pelos contos e crônicas. Então, tem que ter isso, tem que ter leitura. E a gente lê com gosto. Essa, sim, é com gosto. Mas escrever é com alguma dor. Para quem tem reumatismo, então é literalmente mesmo com dor. Como sofria também Machado, as voltas com as vistas, né? Um tormento para ele, com a epilepsia. Então, e aí os de fora, né, os escritores, um Borges, com a cegueira também, e tantos outros, né? Então, a literatura, mas é prazeroso estar com o livro em mão, o livro físico, cheiroso, desencapando, retirando aquele plásticozinho que eles agora vêm protegidos. Aliás, uma providência, senhor editor, fundamental, porque você já pensou, o livro vem de longe numa gráfica, num caminhão, rolando para aqui, rolando para acolá, cai uma água,
acabou o livro. Né? Então, eles vindo encapados com aquele plástico também para o comprador em potencial, que é apenas curioso, folheia e deixa aí, ele vai desencapar, ele não vai ser repreendido porque tirou o plástico, mas ele vai ser instado a comprar, porque ele... Né? Então, se ele retirou, é porque ele está interessado em comprar. Mas o objetivo maior mesmo é prevenir o livro dos estragos. Então, é prazeroso ver o livro pronto, no dia do lançamento, todo mundo falando do livro, o autógrafo. O escritor que esteve aqui anterior, ele disse, o Delano, o escritor é vaidoso. Então, ele tem essas vaidades que o impulsionam para escrever, que faz bem. Então, mas é uma vaidade que se vive assim, depois de todo esse sofrimento. É claro que não é com todo mundo. Tem alguém que escreve realmente com prazer, ao correr da pena, como se diz na linguagem jornalista, ao correr da pena, contando o caso com alegria. Jorge Amado, não diminuindo absolutamente aquela mente privilegiada, mas escrevia com absoluta facilidade. E o velho Graciliano Ramos? Era com sofrimento que ele escrevia, enxugando o texto, fazia um comparativo até com a faina de uma lavandeira, que bate o pano na pedra e se lembra do cais do Parnaíba, ali, dos tempos das lavadeiras. Né? Mas isso é corrente todo, lá em corrente, no bairro do Escalvado, no Riacho Escalvado, lá em Parnaguá, na Prata, onde as mulheres lavavam roupa, não era na lagoa, era numa nascente, numa vertente lá chamada A Prata, na pedra, jorrava lá. Então, o Graciliano Ramos dizia, vai batendo a roupa, enxaguando, enxágua, até ficar enxuto. É o texto. Depois de cortar muito, fica enxuto, né? Mas até chegar aí é difícil. Né? Então, o Lágia Urbe mostra aqui essa realidade, mas é filtrada depois de muita pesquisa, lembrança, relembranças, vivências, leituras, observações, mas saiu. E creio que corresponde àquela realidade de lá, mostrada com esse propósito artístico. A vida das pessoas, a religiosidade, a igreja está sempre presente, a fé, a economia, as falas das pessoas, o jeito de falar, as coisas antigas que eu trago para cá, a propósito dos jacarés, publicitário Silvio Leite, os jacarés estão aqui. Nos anos 70, paraibanos e pernambucanos chegaram lá, a Parnaguá, para se estabelecerem como pescadores, e inovaram. Lá eram as velhas canoas feitas de toras de tamboril, e eles chegaram com os paquetes. O nome é esse, paquetes feitos de tábuas, tipo uma voadeira, e exploravam a lagoa pescando as curvinas, ou corvinas, e os jacarés. E eu era menino e via aquele mundo de peixe seco, estendido debaixo das sombras, já depois de curtidos, dos criolizeiros. Os criolizeiros que não existem mais estão aqui nas páginas do Lago Iaúrbe. As vazantes, as orlas, a orla da lagoa, e os pescadores de jacaré quase dizimaram. Mas eles chegaram também trazendo o progresso, mostrando aos nativos da terra como era que se extraía riqueza da lagoa, pescando, exportando, mandando para fora, para a Bahia, para Pernambuco. Então, tem muito da realidade de lá. Tudo isso aqui. Agora, as personagens é que eles não encontram em pessoas vivas, afora que um leitor lá de Corrente, um colega meu dos tempos de faculdade, um advogado e até funcionário aposentado do IBAMA, quando me ligando, depois de ter lido o livro, disse, gostou demais,
uma senhora de 80 e tantos anos me ligou, gostou demais. Eu digo, mas e aí o povo? Não, mas tem uma figura lá que existe. Quem é? Ele disse, é o Adamastor. Chegou, viu lá? O Adamastor é o Absalão, aquele que se preocupa com a lagoa, que fundou uma associação. Realmente, a associação está aqui e tem o ambientalista, que faz, às vezes, de ambientalista. Mas tudo isso para dar verossimilhança. E é claro que o escritor não tem preocupação de se preocupar com aquilo que vão falar dele, ou, enfim. Ele escreve, bota para fora a sua arte, mas também tem que ter responsabilidade. Responsabilidade primeira com a língua, com a interpretação da vida, e também, de certa forma, cuidados para não, em nome de construir a sua arte, para dizer assim, encher o seu ego, ferir pessoas, né? Então, não. Fazer com responsabilidade, produzir a sua arte de forma que, não para agradar, mas para ser algo construtivo, que some, que engrandeça, mesmo com o seu tijolinho que coloca lá, ajude a fazer a grandeza da arte, da literatura. Foi o propósito com o qual foi o propósito a que me entreguei na produção desta modesta obra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Otto. Vamos partir para o encerramento, ouvindo aqui a palavra do doutor Moisés, mas eu quero agradecer aqui a equipe do Salip, o pessoal da equipe de som, de transmissão, a equipe de Libras também, que vem nos acompanhando desde o início deste momento. Fazer aqui também o registro da presença do confrade Plínio da Silva Macedo, de São Raimundo Nonato, a Mariana também, sua esposa, professor Kleber de Deus, do curso de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, também nos dão a honra da presença. Doutor Moisés Reis, suas considerações finais, mas eu quero que elas sejam encerradas também com anúncio aí de novidades que você tem. Mais uma vez, cumprimento a todos. Eu queria registrar aqui também, oportunamente, a presença do meu genro, doutor Márcio Moraes, do meu colega de biro advocatício, doutor Samuel Lopes. Estou vendo ali o meu sobrinho, Toscano, e a presença de um conterrâneo ilustre, que eu quero muito bem, o doutor João Carvalho. Está chegando aqui a minha vez. Eu quero concluir aqui a manifestação, a minha apresentação, dizendo para todas as pessoas aqui presentes que a minha compreensão, da qual eu não me arredo, é de que o cidadão, a pessoa, ao passar neste mundo, e não é uma passagem tão longa, ele deve se preocupar em legitimar a sua cidadania. E essa legitimação de cidadania, entendo eu, ela se faz na medida em que nós nos preocupamos com o próximo. Nós procuramos meios e modos, seja a profissão que exerçamos, servir à comunidade, à nossa cidade, ao nosso povo. Eu acho que passar por essa vida, olhar para trás e dizer, eu servi, eu acho que está cumprido o seu propósito aqui na Terra. Este livro, não sei se estou sendo presunçoso ou se sempre fui presunçoso. Qualquer atividade que eu desenvolvo, eu sempre procuro, nessa atividade, servir ao próximo, ser útil, legitimar na cidadania. Este livro aqui tem esse propósito, e está aqui na palavra do autor. O que eu escrevi aqui? Eu disse aqui inicialmente o seguinte: Vargas Villa, imortal da literatura universal, afirmou que todos poderão ler as palavras de um livro,
Muitos até poderão seguir o voo das suas ideias, mas é impossível descobrir a força interior que inspirou o autor a escrevê-la. A publicação desta edição, e é a segunda, não é apenas um exercício de repetição, é, antes de tudo, um grito necessário e contínuo contra os malefícios e injustiças que persistem, renovam-se e desafiam o nosso senso de cidadania e dignidade. Se, ao folhear estas páginas, o leitor for tocado pelos mesmos sentimentos que me impulsionaram a escrever, sentimentos nascidos, muitas vezes, do calor da indignação, do incômodo com a injustiça, da recusa em silêncio cúmplice, então o verdadeiro propósito desta obra estará cumprido. Porque mais do que textos, aqui repousam inquietações, esperanças e o desejo sincero de provocar reflexões e, quem sabe, inspirar pequenas mudanças. Esse é o propósito desse livro, senhores. Eu agradeço a oitiva de todos, mas por concessão do nosso querido confrade Zósimo, eu queria, em 1 minuto só, falar a respeito da mais recente publicação deste livro aqui, Visconde da Parnaíba, o herói independentista do Piauí. Este livro foi escrito também com a minha convicção e com a minha compreensão de que o povo que não cuida do seu passado, que não cuida do passado, está fadado a perder a sua identidade. O Visconde da Parnaíba, Manuel de Souza Martins, eu reputo como o grande herói do estado do Piauí, porque, afinal de contas, foi ele que proclamou a independência do Piauí. E esse livro também era um projeto de vida, porque nas minhas palestras que fazia, sobretudo em Oeiras, e ele é de lá, me chamava a atenção quando eu falava, vocês conhecem, já ouviram falar em Manuel de Souza Martins? Praticamente nenhum daqueles que estavam ali presentes, sobretudo alunos, ninguém sabia. Alguém dizia assim, tem uma rua ali com o nome Visconde da Parnaíba. Então isso me chamava a atenção, sobretudo para os oeirenses, porque não cuidar do seu passado, não protegê-lo, não trazer, sobretudo para os contemporâneos, é deixar que esse passado seja esquecido, é perder a sua identidade. Aqui neste livro está exatamente a história de Manuel de Souza Martins, Visconde e Barão da Parnaíba, o homem que proclamou a independência do Piauí. E esse livro é contado aqui, é um livro historiográfico, eu não estou criando nada, apenas eu tive o trabalho de buscar nas fontes primárias, a história desse homem e a história do Piauí. E aqui está ela registrada com toda a preocupação de fazê-lo guardando a verdade real. E eu, por último, me esqueci de cumprimentar o querido amigo Plínio. Seja bem-vindo, Plínio. Muito obrigado a todos. Bom, nós agradecemos aqui a paciência de cada um, também a fidelidade que tiveram a cada um desses autores. Vamos agora encerrar agradecendo novamente aqui ao Salip pela também o espaço que nos concedeu, e vamos ali ao estande da Bienal fazer umas fotos lá com os autores. Quem quiser nos acompanhar e dar essa alegria, estamos juntos. Boa noite, muito obrigado.